Santidade em missão. Santidade em missão é renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Você sabe qual é a sua missão? Alguém sabe qual é a sua missão? Né? Fica até difícil da gente classificar, da gente dizer qual é a nossa real missão. Né? Mas a nossa missão é ser santos. Né? É ser santos, fazer com que as outras pessoas conheçam a Deus através do meu testemunho, através do chamado que Deus me deu. Aí também existem outros nomes que se dão a esse chamado. Por exemplo, alguns têm que viver a sua santidade no seu casamento, alguns têm que viver a sua santidade como filho, né, como pai, como mãe, né? Alguns têm que viver a sua santidade, alguns não, nós temos que viver a nossa santidade em toda situação da nossa vida. Na nossa missão maior, nós estamos aqui como membros de um grupo de oração, escolhidos pelo próprio Deus, né? A nossa missão é ser testemunho para o outro. Santidade em missão é amar o irmão, acima de tudo, pois amando o próximo, eu amo o próprio Deus. É amar o irmão, independente de todos os defeitos que cada um tem. Como já foi dito, ninguém é santo. Cada um tem os seus defeitos. Né? A gente poderia até parar com essa coisa de dizer ninguém é santo, né? Poderia até parar com isso, porque a gente não está na busca, né, da santidade. É como se dizer, eu estou trabalhando, mas eu não sou um trabalhador. Como é que pode, né? Então, assim, nós somos santos. Precisamos adquirir a perfeição. Santidade em missão é ser exemplo para o outro e não dizer o que faço e, na verdade, não fazer nada. É não dizer o que sou e, na verdade, não sou nada do que digo. Muitas vezes a gente tem essa moda de dizer, porque eu sou assim, eu sou santo, eu estou sempre à frente, eu sei falar da palavra de Deus, eu sei orar, eu sou um exemplo para fulano, para ciclano. Na verdade, eu não sou nada disso. Né? A gente tem que se policiar em relação a essas coisas. De dizer o que muitas vezes eu digo que sou e fico julgando que o irmão não é. Porque eu vejo um defeito, eu vejo uma falha, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu sou melhor do que o irmão porque eu sei tudo que ele faz de errado. Né? A gente tem que parar mais com essa história de dizer que eu sou e na verdade eu não sou nada. E dizer o que faço e na verdade eu não faço nada. Nós temos a mania de julgar muito o outro, de ver muito o defeito do outro, porque fulano ele não sabe amar, fulano não tem controle nas suas palavras, fulano gosta muito de ofender, gosta muito de machucar, porque ele é assim, ele é assado, eu não gosto do jeito dessa pessoa. E vai lá você saber se a pessoa também gosta do seu jeito. Mas muitas vezes a pessoa nem gosta, mas não fica comentando, nem fica falando. Exceto que tem algumas pessoas que sempre tem aquelas panelinhas, aqueles cochichozinhos, mas são coisas que a gente não pode levar à frente, para não afetar a nossa vida em missão, a nossa vida missionária. Santidade em missão é ouvir a voz de Deus, é fazer sem interesse de receber em troca, é doar sem receber, é compreender sem ser compreendido e amar sem ser amado. Santidade em missão é fazer a vontade de Deus, deixar o orgulho de lado e ser humilde, e não deixar que os defeitos dos outros estejam abaixo dos meus. Os meus defeitos, eles estão acima do outro, porque eu julgo que os meus defeitos não são defeitos, né? É difícil a gente, por exemplo, eu dizer para a Aline,
me diz aí as tuas qualidades. Muitas vezes ela vai ter uma dificuldadezinha de dizer as qualidades dela. Os defeitos ela vai saber bem fácil dizer, mas ela vai ser um pouco razoável. Ela agora, se eu disser aí, Aline, diz aí as qualidades aí do teu irmão, ela vai ter a maior dificuldade. Mas na hora do defeito, eu sei que a Alinezinha maneira um pouquinho, né? Mas na hora do defeito a gente já é craque em apontar os defeitos do outro. Ixi, a gente ganha troféu, medalhas, né? Em classificar o defeito do outro. É bem facinho. Como também é fácil para o outro ele enxergar os meus defeitos. É muito fácil. Então, nós também temos que nos policiar em relação a isso. Aí, no momento de oração, sobre esse tema, santidade e missão, e sempre a gente procura uma música, né, para ajudar um pouco na oração. Aí eu fiquei procurando uma música que falasse muito no tema de santidade, que eu pudesse orar em cima dessa música, e veio aquela música do Valmir Alencar, que foi até a mesma que a Ilha usou. Se Deus quis que fosse usada assim, a gente usa de novo. E aí eu comecei a escrever a música, porque quando eu estava ouvindo, eu achei muito interessante toda a letra da música. Aí tentei pegar alguns dias e hoje, quando eu cheguei aqui no Retiro, eu consegui pegar com o Vinícius a letra da música, né? Aí fala assim: em santidade sobre a terra eu devo andar. Em santidade tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? É aquilo que eu falei antes, daquela questão de a gente dar sem querer receber em troca, né? Mas muitas vezes acontece aquilo assim. Por exemplo, eu tenho meu amigo, né? Uma amiga. Ela é minha melhor amiga. Eu faço tudo por ela, né? A gente conversa sempre, a gente partilha tudo, a gente se ajuda, né? A gente compartilha muitas coisas. E muitas vezes eu penso em ajudar essa minha amiga no interesse de que ela possa me ajudar também. Muitas vezes a gente pensa isso. Mas quando a gente tem aquela amizade verdadeira, a gente acaba ajudando a pessoa sem o interesse de receber nada em troca. Não é isso? Ela é muito minha amiga, eu faço porque eu gosto demais dela, eu gosto de agradar essa minha amiga, eu gosto que ela se sinta bem, de fazê-la se sentir bem. Da mesma forma, a amiga, ela gosta de fazer você se sentir bem. Ai, mulher, eu tenho uma blusa legal para te emprestar, tu vai ficar tão bonita com essa blusa, eu separei pra ti, a tua cara. Aí ela não se incomoda que a blusa era dela, que ela mais gostava, mas ela achou que para a amiga ficaria bem legal na amiga e ela emprestou. Né? Aquilo sem querer nada em troca. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Eu não faço nada para receber essa bênção. Eu não faço nada para receber esse agrado. É a mesma história da amiga. Você tem aquela amizade, mas você vê que aquela pessoa ela não é sincera com você. Ela, em momento algum, ela tenta lhe agradar, ela só lhe coloca para baixo. Então você vai percebendo que aquela pessoa ela não é amiga verdadeira, não é um amigo verdadeiro. E aí vai ficando de lado, aquele amigo vai ficando de lado, você vai encontrando uma outra turma. Assim, com Deus, a gente não tem que pensar no que a gente vai receber em troca. Mas é tão bom quando a gente agrada uma pessoa e a pessoa tenta também dar algo, né? Em troca daquilo ali. Aí fulano me ajudou, vou dar uma forcinha a ela. Foi tão legal comigo, né? Então, acredito que Deus ele age assim também conosco. A gente não faz nada para agradar a Deus. E a gente está sempre pedindo algo em troca. A gente está sempre pedindo algo ao Senhor. Então, como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso eu querer que lá na minha casa, a minha mãe, ela me trate melhor, ela me ajude mais nas coisas que eu preciso, naquilo que eu converso com ela e peço o apoio da minha mãe, se eu não faço nada
para agradar a minha mãe, para agradar o meu pai e o meu irmão, como a Carminha falou. Né? Aquele exemplo que ela citou de que a irmã não é um testemunho para quando ela chamar para ir para um grupo de oração, a outra dizer: ah, minha irmã ela é tão legalzinha, ela participa lá nesse grupo, eu vou também que eu quero mudar. Como posso eu querer que os meus planos e os meus sonhos aconteçam? Muitas vezes a gente faz aquela promessazinha com Deus. A gente diz assim: olha, Senhor, se eu passar no vestibular esse ano, eu prometo para Ti que eu vou para a missa todo dia. Olha para cá. Aí você vai e começa aquela coisa, né? Hoje eu vou para a missa, eu falei com o Senhor e vai dar certo lá no dia da prova. Eu vou para a missa. Aí você vai um dia, vai 2 dias, aí vai 3 dias, aí você começa a perceber que você está aprendendo mais, que o negócio está melhor, né? Aí você pega, consegue fazer uma provinha, vem aquela nota maravilhosa. Aí você vai e diz assim: ah, já passei, hoje eu não vou para a missa não, que eu estou cansada. Eu já passei, já deu certo. Senhor, amanhã eu vou. Aí quando é no outro dia, eu não vou para a missa hoje não, porque eu já passei naquela prova, aí eu vou na próxima semana. Aí começa a pular, Deus já fez a parte dele. Ele lhe ajudou, você já fez a sua provinha, já tirou a nota boa, o resto é resto. Aí como posso eu querer que os meus planos e os meus sonhos aconteçam? Como? Se a gente não faz a nossa parte. Como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi? Se os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi? Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e que é perfeito o meu jeito de servir. Essa é a parte mais interessante. Sempre a gente está certo, o irmão está sempre errado. O irmão é o orgulhoso, o irmão ele é o que machuca, ele é o que ofende. Tá tudo certo, eu não vou para a igreja não, porque eu rezo já na minha casa. Eu não vou pro texto dos homens não, porque eu já rezo meu texto na minha casa. Aí eu também não vou para esse grupo de oração não na segunda-feira, porque eu já fui no domingo. Aí eu não vou na segunda-feira. Né? Ou assim, eu não preciso andar em comunidade para mim ser de Deus. Eu não preciso andar na igreja para ser uma pessoa de Deus. Aí o meu jeito de ser, ele é melhor do que o jeito que o fulano escolheu para ele. Né? Ah, eu não vou ver que nem a Mara não. Que ela vai para missa todo domingo. Aí ela participa no grupo de oração. Para que eu vou fazer isso? Eu escuto o programa do Padre Reginaldo todo dia. Eu rezo o texto, eu escuto a palavra todo dia na minha casa. Não preciso eu sair de casa para isso. Vida, santidade e missão. Nós, cristãos, nós temos a missão de sair, a missão de ir, a missão de fazer. Nós não devemos ficar presos ao nosso comodismo, à nossa casa, ao nosso eu. Como posso eu querer conversar com a Ana Cláudia, aconselhar a Ana Cláudia, se eu não tenho fundamento de nada? Se eu não tenho uma vida em santidade? Se eu não tento, como é que eu vou ajudar essa jovem a ajudar ela a conversar mais com a sua mãe, a ter uma experiência maior na sua casa com seus familiares, se eu não tenho um fundamento de nada? Porque eu escuto o programa, a rádio em casa, porque eu vejo a canção nova na minha casa. Ai, uma bênção, eu passei o dia todinho assistindo a canção nova. Maravilha, a canção nova é uma bênção. Mas você tem que sair de dentro da sua casa. Você pode até sair da sua casa e participar no grupo de oração lá na canção nova. O sentir vai ser bem diferente que você estar em frente da televisão. É maravilhosa a canção nova. Não estou dizendo que ninguém tem que deixar de ouvir e de
participar das coisas que a Canção Nova oferece, não. Pelo contrário. A gente tem que fazer isso mesmo. Mas a gente tem que sair da nossa casa. Eu não vim para esse retiro, mas eu fiquei em retiro na minha casa, lá na Canção Nova. Depende do motivo. Eu não tenho nada que julgar ninguém por ter feito isso. Mas se você podia vir aqui, participar, contato com o irmão, conversar com o irmão, ver o que ele está sentindo, fazer novas amizades, sair de dentro de casa, conhecer melhor o outro, para que a gente possa ter uma vida dentro da comunidade, mais próximos uns dos outros. Você vê que, eu sei que algumas pessoas talvez nem percebam isso, né? Mas já é bem visível. A gente passou um bom tempo sem retiro, né? A gente ficou muito tempo sem participar de retiro, sem conversar um pouco um com o outro, sem ter aquela intimidade maior, que a gente tinha muito isso, né? A gente participava muito de retiro, todo ano era 3 ou 4 retiros. Esse ano já vem o segundo, né? Quem sabe venha mais aí. Jovens, se preparem, pode ser que venha uma coisa legal aí. Tava pensando no luau dos jovens. Ó, já tem uma proposta legal aí, né? A gente até conversou, o Fred já falou uma rede. Mas aquela Carlinha, o Fred só pensa nessa bendita dessa rede. E ele tem apoio ali atrás nessa rave, só vocês vendo. E aí, a gente precisa desse contato, de estar mais próximo. A comunidade começa a se juntar mais. A gente começa a ver quem realmente são aqueles que participam mais na comunidade. A gente começa a ver quem é que está realmente tendo uma mudança espiritual, uma mudança na sua casa. A gente começa a perceber quem é aquele irmão que vai ser mais voltado para a missão. Se a criatura não vem, não participa, aí diz para mim que ficou no retiro em casa por outros motivos, como eu vou saber da mudança dela pessoal? Eu preciso ter um contato com a Bia para me saber como a Bia é, enviar a Bia em missão. Como ela está crescendo espiritualmente, como ela está vivendo a sua vida em santidade, para que ela possa ir em missão. Nós já temos vários jovens que a gente já consegue perceber aqueles que vão ser usados para dar continuidade a isso aqui. A gente já começa a ver aqueles, não só aqueles que a gente sabe que já estão assim à frente, mas tem uns que a gente já vê que vai dar pro negócio, entendeu? Vai dar certo. Alguns ainda estão amadurecendo, mas vai chegar o ponto certo que vai estar aqui também. E aos pouquinhos a gente vai vendo a mudança, a gente vê a mudança nas suas vestes, a gente vê a mudança no seu cabelo, no seu linguajar, a gente vê a mudança no grupo, na turma. Mas isso não muda o nosso jeito de estar juntos. Ontem nós estávamos ali, né, no luauzinho, que a gente procurava a bendita da lua e não achava a lua, mas a gente achou as Três Marias, não foi? Não foi? Era o Estrelágua, diz a Aline. E aí a gente estava ali, conversando ali, e de repente veio uma outra pessoa e tentou acomodar a gente num local mais reservado. Aí depois chegou uma pipoca, aí depois chegou um chocolate. E a gente estava ali. Aí depois terminou aí o horário do Fred, o luau acabou, né? Ele disse que só deixava a gente ficar se fosse uma rave, mas como não era uma rave, ele mandou todo mundo para a rede, vamos tudo para a rede. E aí a gente teve aquele baratozinho ali e a gente conversou sobre tudo, contou piada, mas a gente não saiu daquele nível de santidade, né? É o nível de santidade. A gente deixa de brincar? Não. Tem tantas piadas que a gente pode contar e achar graça, né, Aline? Umas piadas de louras que não ofende ninguém, né? Não ofende. Né? Não ofende ninguém. E a gente foi contando. Deixa pra lá. E a gente se divertiu. Então, assim, santidade, gente, não é carentice.
isso que a gente estava fazendo ali, esse pequeno estrelau, diz a Aline, a gente é uma santidade em missão, é uma missão. E a Aline, como coordenadora do grupo de jovens, ela se senta com a turminha dela para conversar, para contar piada, e ela vai mostrando, né, que ela se enturma com os jovens e conta piadas que não vai machucar ninguém, que a gente vai se divertir, vai sendo o quê? Ela vai sendo espelho para o outro, vai mostrando que ela vive na santidade, tem uma vida em santidade, que ela não é careta, pode conversar sobre tudo, sobre qualquer assunto, e não se torna uma pessoa careta. E nós temos que ser um referencial para o outro. Por exemplo, muitos jovens, eles gostam muito de conversar assim, sobre a intimidade, sobre sua vida pessoal. E a gente tem que estar preparado assim, para alguns conselhos, algumas coisas, né? Outros já lhe procuram assim, como um referencial, um adulto, como uma mãe, como um pai. Eu preciso que um conselho aqui do meu pai, aqui, aí já pensa em quem? Pensa no Fred, né? Aí já uma mãe já pensa na Mara. Aí eu preciso disso, daquilo outro. Aí corre para a Mara. É o referencial que ela tem. Aí eu puxo mais aqui para o adulto. Nós temos que ser um referencial para o jovem, estar do lado, para que ele possa não se envergonhar de nos procurar em qualquer situação. Em a situação mais boba. Meninas que procuram, desculpa meninas, não vão ficar envergonhadas, mas assim, um simples absorvente. Elas classificam aquela pessoa para procurar. Aí, por exemplo, você como adulto, você se fecha de uma forma que o jovem tem vergonha de lhe pedir um absorvente. Eu não posso ter vergonha de pedir à jovem aquilo também que eu preciso. Não é? Então, assim, essa vai mais um pouquinho para o adulto, né? Para que a gente possa viver essa santidade, mostrando ao jovem que nós estamos abertos a tudo. A toda situação, seja ela a mais pesada ou a mais simples, de um comprimido para dor de cabeça. Como ontem aconteceu. Como várias vezes aconteceu. Quase todas aqui tiveram dor de cabeça, incrível. Isso. Então, assim, são pequenos detalhes e coisas pesadas também que vêm pra gente. Mas se você não se mostra como um referencial, como aquela pessoa que procura viver, que você foi escolhida para aquela missão. Mara, como aqui mesmo foi passada a missão, não foi? Nessa casa, a missão é de coordenar o grupo de jovens. O Edson partilhou comigo e passou essa missão para mim. Como membro do conselho, ele conversou. E quando eu fui para coordenar os jovens, foi aqui mesmo que eu recebi essa missão. Pensei um pouco, mas aí sempre colocando aquela frasezinha na minha cabeça: Senhor, aonde mandar eu irei. Teu amor eu não posso ocultar. E assim, sempre com essa frase na cabeça, dizendo assim: eu tenho que fazer a vontade de Deus. Para quê? Para que seja feita a minha vontade também. Não só nesse interesse, não. É lógico, a gente sempre tá assim do lado de Deus no interesse, né? De alguma coisa, no interesse maior, como eu já falei, aí para o céu descansar bastante. Porque o Márcio fala muito. Quando eu implicava com ele, quando ele era da renovação, quando ele entrou na renovação, e eu tinha as meninas muito pequenas, e eu reclamava muito para ir com ele para onde ele ia, pela dificuldade. O menino chorava e ele tentava se concentrar numa oração, numa coisa, e eu ficava perreada com as meninas muito pequenas, um corria para um lado, corria para o outro, e sempre tinha o pretexto das meninas, né? E eu implicava com ele, de dizer assim, que todo dia, porque todo dia tu tá fora de casa, porque todo dia tu só chega depois das 10 horas da noite. Era difícil eu colocar alguma situação que fosse alguma mulher, alguma coisa, porque eu sabia onde ele estava.
Eu sei muito bem como ele é e eu sabia que ele estava num grupo de oração. Mas eu implicava com o horário dele. Como às vezes hoje eu implico, né? Na reunião do conselho, eu digo, tu tá terminando essa reunião, não? Eu chego já aí, tá certo. E aí eu implicava com ele por causa disso. Mas aí ele foi sempre colocando na minha cabeça. Ele dizia, sempre diz até hoje, que ele não tem tempo para descansar aqui, não. Ele não tem tempo, eu não tenho tempo para descansar aqui. Eu vou descansar em outro lugar, o meu lugar é o céu. Sempre ele disse isso para mim, desde o começo que ele caminha na renovação. Mara, não adianta, eu não tenho tempo para descansar aqui. Né? E aí eu fui aprendendo isso aí dele.